Shalom, amados irmãos, que o rosto esteja no coração de cada um de vocês, dando entendimento, conhecimento, porque como diz uma postagem do irmão aí, saímos do sistema a partir do momento que aprendemos a ler as escrituras. E é isso mesmo, que nós conseguimos autonomia para isso. As escrituras nos deixam autônomos em relação ao conhecimento. Nós dependemos do Ruach HaKodesh para nos dar o entendimento. Mas a nossa função é ler. Sem ler, ele não dá o entendimento. Então vamos lá. Vamos fazer aquilo que o Rurim espera de nós. Aminal? Cafos no capítulo 2, segunda Cafos. Vem comigo aqui, ó. Mas, entre o povo de Alru, ou seja, no povo Yahudim, também houve verbo passado. Houve falsos profetas. Tal como no vosso meio, também haverá tempo do verbo ao futuro, falsos professores. Veja bem, lá atrás falou falsos profecias. No tempo presente, professores, porque nós não temos mais no futuro os profetas e nem pastores, apacentadores, nem nada disso. Simplesmente professores, porque o resto ficou no passado, no verbo passado. Por quê? Porque foi tudo antes de Yahushua chegar. Quando Yahushua veio, deitou fora todas essas coisas. Hoje ele é o nosso único apacentador. Onde ele fala, tenho outras ovelhas que não são desse apreço, convém agregar a este. Então, ele é o único apacentador, único. E se ele tem um ajudante, ele tem Cafos, quando ele disse para Cafos tomar conta. Então, os que demais falam ser apacentador são falsos e mentirosos. Mas vem comigo aqui que o texto explica. Olha aqui, ó. Falsos professores que, com habilidade, introduzirão doutrinas erradas e devastadoras, voltando-se contra o Morriu Yahushua, que pagou o preço da sua salvação. O que ele quer dizer com isso? Porque se está fora das escrituras, se é doutrina inventada por homens, está contra Yahushua. Então, Yahushua é o nosso juiz. E tudo que está contra as escrituras, a escritura é um livro selado. Lembra lá no último livro da Bíblia, né, das Kotav, que é chamado de Apocalipse, que é o Hanot Galut, o que diz lá? Que o livro está selado. Então ninguém pode lançar nenhuma letra, nenhum sinal gráfico mais. Então se alguma coisa saiu dali, foi inventado por homens. E esses receberão a justa condenação. Porque quem pagou o preço foi o Yahushua. Por isso ele é digno de selar o livro. Vamos lá. Mas seu fim será repentina destruição. Muitos seguirão os seus ensinos corruptos. E por causa deles, o caminho da verdade será escarnecido, ou seja, vai perder o seu valor. Estes, na sua ganância, dir-vos-ão toda espécie de mentira para vos ficar com o dinheiro. Tá vendo o objetivo dos caras? Mas Yahuwah já muito os condenou, e a sua destruição é inadiável. Ou seja, tem um dia marcado, tem um tempo certo marcado, e não irá adiar. Porque Yahurim não poupou até os querubes que pecaram, mas lançou-os no Sheol, acorrentados no mundo de trevas, até o Yamim do juízo, até o Yam do juízo. E não poupou os que vieram nos tempos antigos, antes do dilúvio, mas guardou Enoque, o único a pregar a justiça, ele mais as outras 7 pessoas. Nesse tempo, Yahuwah destruiu com o dilúvio aquele mundo de gente que desprezava Yahuwah. Mas, mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, pondo-as como exemplo para todos os homens, vivendo sem Yahuwah. Então, o que quer dizer com isso? É sobre a justiça. Mesmo que a pessoa creia em Yahuwah, mas se der ouvidos a misturar com essas pessoas, nenhum e nem outro escaparão.
nem aquele falso professor que introduz mentira, nem aqueles que creem nas mentiras deles. Nenhum deles escaparão. Por quê? Porque Yahu é zeloso, né? Então, a partir do momento em que a pessoa dá ouvido a homens, ele para de dar ouvido ao Ruha, que é o seu verdadeiro professor. Então, por isso deve ser condenado. Mas, ao mesmo tempo, salvou Lot, que era um homem bom, que se angustiava com a terrível maldade que via e ouvia à sua volta. Iã após Iã, habitando entre eles, afligia-se com a perversidade daquela gente. Como vem e Yahu pode salvar da tentação os justificados, reservando o castigo dos ímpios para o dia futuro do juízo final. Sobre Lot, que habitava em Sodoma e Gomorra, eu digo o seguinte: faça o que é correto mesmo quando ninguém esteja fazendo. E nunca faça o que é errado, mesmo quando todos à sua volta estão fazendo errado. Ele é especialmente rigoroso para aqueles que seguem imundas luxúrias e desprezam toda autoridade, e para os que são irreverentes e orgulhosos, atrevendo-se mesmo a ofender o Shomayal, que são muito maiores em poder e força. Nunca falam injuriosamente contra as forças do mal, mas esses falsos professores são como animais irracionais, nascidos só para serem apanhados e mortos, dizendo mal daquilo que, aliás, nem conhecem. Verdadeiramente, eles falam mais de sonhos e de coisas da cabeça deles do que propriamente a Escritura. Alguns, mais maldosos ainda, distorcem conteúdos das Escrituras a seu favor, para afirmar as palavras deles, recortando texto aqui, texto ali, para fundamentarem uma questão na cabeça das pessoas. Esta é a paga que terão pelo seu pecado, porque vivem à luz do dia. Os prazeres da luxúria são como nódoas e símbolos escandalosos, vivendo deitados na conduta enganosa, enquanto vão enfrentando os vossos encontros de fraternidade. Tem sempre uma festinha, né? Eles usam congregações e fazem dessas congregações a sua base militar, né? E ali ele milita todo o seu querer, prendendo, acorrentando as pessoas a um entendimento fora daquilo que Yahu quer, fora daquilo que Yahushua veio desfazer. Porque se Yahu quisesse que o povo ficasse mantido em cativeiro dentro de igrejas, dentro de congregações, ele tinha deixado o templo de pé depois que Yahushua veio. Nenhuma mulher escapa aos teus olhares. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer sobre a questão de tudo que os camaradas ganham é para os desejos da carne, é para a luxúria, é para vestir bem, comer bem, né? Sobre os seus desejos pecaminosos. E nunca fartam de adultério. Sabem enganar as pessoas de caráter inconstante. Sobre a questão do adultério, entra duas questões, tanto a física quanto a espiritual, né? São peritos na ganância. Veja bem, peritos na ganância. Vivem sob uma constante maldição, que é como a sanguessuga, né? Chupa até explodir. Desprezam o caminho da retidão. Quer dizer, eles pregam a retidão, mas desprezam ela. E tornam-se como Balaão, filho de Beor. Todo mundo conhece a história de Balaão, que lançava tropeço, né? Para o povo que queria ir para a terra prometida, e eles lançando tropeço. Então esses professores aí, eles fazem a mesma coisa. Eles jogam tropeço e as pessoas não conseguem achar o caminho da vida eterna. Ficam como um cachorrinho em volta do rabo,
que corre muito, cansa, fadiga, mas não chegarão ao caminho da verdade. Mas Balaão foi impedido de dar seguimento ao seu louco intento quando o animal em que montava o repreendeu com voz humana. Estes homens são tão inúteis como fontes sem água. São instáveis como nuvens levadas pela força do vento. São condenados à escuridão das trevas, onde a Escritura fala, nele haverá pranto e ranger de dente. Falam com arrogância das coisas sem valor e usam a consubciência como isca para fazer voltar ao pecado aqueles que se tinham libertado de uma tal vida. Ou seja, eles colocam tantas doutrinas, eles moldam a pessoa de uma certa forma que a pessoa acaba cometendo o pecado. Eles apertam demais as pessoas, mas para viver, fazer aquilo que eles querem, não o que as escrituras querem. Então eles se influenciam no jeito da pessoa vestir, no jeito da pessoa andar, no jeito da pessoa falar, no jeito da pessoa, os lugares que as pessoas vão. Eles enchem as pessoas de regras, onde acaba que as próprias pessoas não conseguem viver dentro delas. Porque se regras desse penhor tivesse algum valor, estaríamos até hoje no templo, ouvindo os sacerdócios no templo e levando as ofertas no templo, né? Prometem liberdade enquanto que eles mesmos são escravos da corrupção, porque uma pessoa é escrava daquilo que a controla. Pois é, tudo que a pessoa não consegue libertar dela, ele se torna escravo dela. Isso aqui é muito em cima dos vícios, né? Se a pessoa vicia em alguma coisa que seja, em qualquer instância que for, se ele não consegue mais deixar aquele vício, então ele se torna escravo dele. E quando alguém escapa dos caminhos da maldade deste mundo, através do conhecimento que teve acerca do nosso Morriú e Salvador Yahushua, o Mehushihai, e deixa depois novamente envolver-se e vencer pelo pecado, fica pior do que antes. Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviar-se do sagrado mandamento que lhes foi entregue. É como o velho ditado que o cão volta ao seu vômito e a porca, depois de lavada, que volta àquilo que despoja. Então essas pessoas, depois de ter aprendido o correto, entram por esse caminho de ganância e arrogância. Ou seja, melhor eles nem tivessem conhecido, porque se eles não tivessem conhecido, tinham sido condenados só. Mas como conheceram a verdade e faz dela ferramenta para desviar as pessoas, arrastam muitos para o inferno. Eles nem entram no reino e ainda atrapalham aqueles que querem entrar. Amados, um shalom a vocês e um bom Shabbos.